Imagine só. Tudo estava saindo exatamente como planejado, ou pelo menos era o que eles pensavam. Rita, porém, não tinha ideia do que a aguardava quando cruzou a porta daquela casa pela primeira vez. Quem diria que, em vez do olhar desconfiado que esperava da futura sogra, seria recebida com um abraço apertado e um sorriso que parecia sincero demais para ser fingido. Entre minha filha, não fique aí parada. Preparei tudo do jeito que o Igorzinho me contou que você gosta. Vamos, senta aqui, deve estar morrendo de fome depois de um dia inteiro de trabalho, não é? E antes que Rita pudesse protestar, já estava sendo conduzida até uma mesa que mais parecia um banquete de contos de fadas. O aroma dos pratos a fez esquecer qualquer resistência. Lá estava o bolo com rosas de creme, aquelas que ela adorava, mas rara era a vez que se permitia provar a salada mimosa, sua fraqueza confessa, e até mesmo a geleia de laranja, aquela que trazia memórias doces de uma infância que preferia não lembrar. Quando as lágrimas traidoras escorreram sem permissão, a sogra não hesitou. Menina, o que foi? Por que está chorando? E sem esperar resposta envolveu-a em outro abraço, como se já soubesse que aquelas lágrimas eram de algo que Rita nem conseguia nomear, alívio talvez, ou a estranha sensação de ser cuidada pela primeira vez na vida. É tão bom, obrigada, gaguejou ela envergonhada. Bobagem, minha querida. Você é a noiva do meu filho, quase uma filha para mim. Meu único objetivo é ver você feliz. E como se para comprovar, o futuro sogro, embora homem de poucas palavras, observava tudo com um olhar tão terno que era impossível duvidar daqueles gestos. Não ligue se ele chegar atrasado, é do feição dele, mas tem um coração maior que o mundo, brincou a sogra, enquanto Rita tentava disfarçar o nó na garganta. Até que veio a pergunta que ela temia: e a cerimônia, Rita? Sonha com algo grandioso ou prefere algo mais íntimo, só os mais próximos? A pergunta foi como um balde de água fria. Os pais. A memória dos gritos, das mãos que deveriam proteger mas só sabiam machucar, dos anos em que ela e a irmã viveram como sombras, sem voz, sem direito sequer a um suspiro. Eu queria o vestido branco, sim. Mas meus pais, prefiro que eles não estejam lá. A voz tremia, mas as palavras saíram firmes. Não havia mais espaço para medos. A sogra não insistiu. Não fez perguntas invasivas, não tentou consolar com frases vazias. Apenas assentiu, como se entendesse que algumas feridas não precisam ser mostradas para doer. Então será do seu jeito. Uma celebração simples, mas você vai brilhar como uma princesa. Convidaremos quem você quiser. E assim, pela primeira vez, Rita sentiu que poderia, sim, ter uma família, não aquela que o sangue lhe deu, mas aquela que o coração escolheu. Mas a ilusão durou até o dia em que, depois de uma prova do vestido de noiva, ela voltou mais cedo para casa. Não havia motivo para desconfiar, até que os sussurros vindos do quarto a paralisaram. Filho, está tudo saindo como planejamos. Não se preocupe, sua mãe já cuidou de tudo. Se ela desconfiar de algo, não vai adiantar. Quando perceber, já será tarde. A voz da sogra, antes tão doce, agora soava como uma sentença. E você não estrague tudo. Sua noiva não tem escolha. Igor tentou protestar, mas foi cortado. Chega de hesitar. Ou ela aceita ou você assume as consequências. Rita sentiu o chão sumir. Aqueles que ela havia começado a amar, que lhe ofereceram um lar, estavam tramando algo contra ela. Não tinha bens, não tinha heranças. O que eles queriam? A traição doía mais que qualquer surra do passado. Naquela noite, enquanto fingia dormir na casa de uma amiga, planejou sua vingança. Se eles achavam que podiam brincar com sua vida, estavam muito enganados. Na manhã seguinte, acordou com um propósito. Faria eles se arrependerem de terem subestimado sua força. Manteria a máscara de noiva feliz até o último segundo. E quando menos esperassem, mostraria do que era capaz uma mulher que já havia sobrevivido ao pior. Porque Rita não era mais aquela menina assustada. Agora ela tinha algo que nunca teve antes, um motivo para lutar. E lutaria até o fim. Mas eles estavam errados. Rita não era cega. Ouviu os sussurros atrás das costas, sentiu os olhares enviesados, percebeu o distanciamento do noivo nos dias que antecederam a cerimônia. Na manhã do casamento, arrastou os pés até o último momento, adiantando cada segundo como se fosse o último antes de um precipício. Quando finalmente chegou ao cartório, estava pronta para dar meia volta e recusar tudo ali mesmo. Não por medo, mas por princípios. Porque uma vida construída sobre mentiras e meias palavras não era vida, era uma armadilha. Exigiria a verdade primeiro, que ele e sua família confessassem o que realmente tramavam. Só então decidiria se valeria a pena seguir adiante. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Ao entrar na sala, seus olhos encontraram um rosto que não esperava ver.
Lá estava Tina, sua irmã, de pé entre os convidados, enxugando lágrimas com um lenço vermelho. Um sorriso trêmulo, um aceno tímido, e Rita quase se jogou em seus braços, contendo o ímpeto apenas pela formalidade do momento. Sabia que você ficaria feliz, sussurrou Tina, apertando sua mão. O Igor até duvidou, tive que implorar para ele não estragar a surpresa. Então a puxou para um abraço, empurrando-a suavemente na direção do noivo. Vá, irmã. Ela não vai a lugar nenhum. Está aqui por você. A vergonha queimou como ácido. Rita sentiu o peso de cada pensamento amargo que teve sobre Igor e sua família nos últimos dias. Como pôde duvidar deles? Como pôde acreditar mais uma vez que o mundo só sabia trair? Seus pais a tinham ensinado a desconfiar. Quantas vezes a enganaram? Quantas promessas quebraram? Mas e se dessa vez, o que ela ouvirá fosse apenas um pedaço da história? E se pela primeira vez estivessem preparando algo bom? A recepção no restaurante foi um redemoinho de lágrimas e risos. Tina chorou, abraçou-a como se nunca mais fossem se soltar, e até Margarida, a sogra que Rita ainda chamava pelo nome, foi envolvida em agradecimentos emocionados. Vocês a convenceram a vir, balbuciou, olhando para Victor e Igor com os olhos úmidos. Isso não é tudo, respondeu Margarida com um brilho malicioso nos olhos, estendendo um envelope grosso. Até Igor pareceu surpreso. Uma dacha, revelou ela, orgulhosa. Toda mulher de respeito merece um lugar onde seu marido quebre as costas cavando a terra e grelhe churrasco para ela. Essa casa é forte, pode morar lá o ano todo. Foi demais. Rita não aguentou. As lágrimas escorriam enquanto ria, enquanto agradecia, enquanto, sem perceber, chamava Victor e Margarida de pai e mãe pela primeira vez. Não chore, filha, murmurou Margarida, apertando-a contra si. O passado ficou para trás. Agora só tem o futuro. E Rita acreditou. Porque de repente entendeu, nem todos eram como seus pais. Existia bondade no mundo, existia lealdade. E ela, naquele dia, havia se tornado parte disso, de algo luminoso, genuíno, quente como um abraço depois de anos no frio. Até Tina chorou, embora por motivos diferentes. Havia inveja em seus olhos, sim, mas também uma centelha de esperança. Você teve sorte, confessou, secando o rosto. Eu nunca aprendi a confiar. Mas ao observar a cena, a família unida, os sorrisos sem segundas intenções, os sussurros que agora eram carinhos, algo dentro dela despertou. Talvez, só talvez, o mundo não fosse apenas uma armadilha. Talvez ela também merecesse um lugar onde surpresa não fosse sinônimo de traição, mas de amor. E a música tocava, alta e vibrante, como se celebrasse não só um casamento, mas um renascimento.